o futuro dos oceanos diante de uma população que degrada de forma predatória a fauna marinha? Um outro ponto para reflexão. Ele está associado à forma como as pessoas estão produzindo o lixo e lançando esse lixo diariamente no mar. Então, vem uma terceira pergunta. Qual o futuro da humanidade que degrada os oceanos se eles são responsáveis por cerca de 70% do ar que respiramos? Bem, essas são questões que nós trazemos para o professor Moacir Araújo. Ele que é do Departamento de Oceanografia da UFPE e também vice-reitor. Um outro ponto que a gente ainda agrega a essas informações iniciais é o fato de que a ONU ela declarou 2021 a 2030 como sendo a década da oceanografia, ou seja, um período em que todos precisamos ter uma atenção especial à causa do mar. Então, professor, seja bem-vindo ao programa Opinião Pernambuco. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo, né, estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no Opinião Pernambuco, né, esse programa que já se destaca, né, e já está na agenda dos temas e das discussões mais pertinentes, né? De fato, é uma iniciativa maravilhosa da nossa universidade, do nosso núcleo de Rádio e TV Universitária. Então, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, professor. Bom, para você que nos acompanha nas rádios, eu sou o Valdir Oliveira e o programa é exibido na Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Isso no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Ou seja, você tem a opção de acompanhar aqui pela TV e também pelas emissoras de rádio. Professor, vamos começar falando sobre a importância dos oceanos. O que eles, na verdade, representam para a vida na Terra? Bom, Valdir, os oceanos ocupam quase 2/3, né, um pouco mais, aliás, né, do que 2/3 de toda a superfície do planeta. Então, na verdade, nosso planeta não deveria nem se chamar Terra, deveria se chamar oceano, né, para você ver o tamanho da dimensão que ele tem, né, em toda a regulação do planeta e da vida no planeta. O primeiro aspecto você já salientou bem na sua introdução, na apresentação, que é a possibilidade de absorção, né? Absorção de calor pelos oceanos, né? O oceano absorve uma quantidade enorme de calor e faz com que o processo todo de aquecimento que a gente tem vivido, né, com as mudanças do clima, a gente consiga minimizar ele. E um outro aspecto também é que ele absorve gases, né, que estão na atmosfera, e um deles é o CO2, que é um gás de efeito estufa, que é um gás responsável, né, por todo o aquecimento global, em boa parte do aquecimento global, já que é o gás que é mais produzido pela humanidade e que está influenciando, né, nesse processo de aquecimento. E um terceiro aspecto que eu traria é a renovação do oxigênio, né? Assim, o plâncton, que são aquelas algas, aqueles micro-organismos que vivem nos oceanos, eles consomem o CO2, eles retiram o CO2 da atmosfera e jogam oxigênio para a atmosfera. Então, essa renovação, né, de ar, de oxigênio do planeta é muito em função dos oceanos. Então, de fato, o papel dos oceanos em nossa vida é fundamental, é decisivo, eu diria. Professor, a academia ela tem essa percepção, a ciência tem essa percepção, essa compreensão dessa importância do mar para a humanidade. Mas me parece que isso não tem chegado de uma forma muito objetiva para o cidadão comum e talvez tenha chegado de forma objetiva para as indústrias, mas elas desviam o foco, elas fazem de conta que não estão atentas ao problema, e aí a preocupação parece que é muito mais econômica, e nós ficamos nessa condição de fragilidade. Hoje, nós temos, como eu coloquei na abertura do programa, um momento de reflexão determinado pela ONU, quando ela define a década como a década dos oceanos. Qual a importância de se demarcar essas reflexões, essas tomadas de decisões com base em uma década de estudos voltados para o tema?
Eu acho que isso é fundamental, sabe, Valdir? Porque, de fato, quando você começa a dar prioridade a alguns temas, né? Aconteceu a mesma coisa com as mudanças climáticas, né? Que era um tabu até 20, 30, 40 anos atrás, e hoje todo mundo conversa sobre as mudanças climáticas e sabe que nós precisamos mudar a nossa forma de se relacionar com os recursos naturais, né? A mesma coisa com os oceanos, tá? Sim, essa compreensão da necessidade de cuidar dos oceanos, que veio marcada agora, né, pela década dos oceanos, que está iniciando agora em 2021, das Nações Unidas, traz um debate muito importante sobre o que nós podemos fazer para evitar a degradação dos oceanos. Porque você pode até falar numa terra que precisa ser conservada, né, num planeta que precisa ser conservado, mas você não consegue conservar um planeta se você não conservar os oceanos. Percebe? É um caminho que passa necessariamente pela conservação dos oceanos, antes de conservar um planeta. Você nunca vai conseguir conservar o planeta se não conservar os oceanos. Então, essa preocupação, eu acho que está na discussão hoje, né? Hoje em dia, você conversa muito mais sobre a limpeza, a descarbonização, por exemplo, da economia. Você tem isso no Pacto Verde, por exemplo, da União Europeia, né? Que tem um compromisso de até 2050 descarbonizar a sua economia, e também no Green Deal, né, que é o Acordo Verde também, dos Estados Unidos, por exemplo, né, que tem também essa conotação de trazer a economia para um patamar de descarbonização. A pandemia, né, eu já vou adiantando um pouco, a pandemia trouxe um certo momento, né, um efeito colateral que eu chamo, que é uma certa possibilidade de parar e de repensar o que seriam os grandes desafios pós-pandemia, né, essa época que nós vamos viver, espero em breve. E isso veio a possibilidade também de rever a economia limpa, né? Porque crescimento eterno já se mostrou inviável, né? Inclusive do ponto de vista científico, né? A entropia máxima ela não admite um crescimento constante, né? E a natureza não é diferente. Essa economia baseada no carbono, a qual o senhor se refere, ela é uma questão que veio crescendo, né, com a industrialização, e hoje alguns países eles têm realmente uma preocupação em colocar um freio, né, dar um freio de arrumação, porque se continuar da forma como vai, possivelmente a gente daqui a 3, 4, 5 décadas estaremos numa situação insustentável. Se a gente for analisar o Brasil, né, e aí a gente tem um governo que nem sempre tem atuado em favor da preservação, né, do meio ambiente, nem sempre tem compactuado com os acordos internacionais pelo clima. O que a gente pode esperar ainda do Brasil nesse momento que nós estamos vivendo? Eu acho que nós temos que esperar uma mudança, né? Assim, na verdade, o Brasil sempre foi um país e tem um papel muito importante em todo esse processo de descarbonização, porque nós temos recursos naturais maravilhosos, nós temos uma capacidade enorme de modificar nossa matriz energética, de transformar, né, o uso da hidroeletricidade por energia solar, energia eólica, né, o potencial do semiárido, por exemplo, né, ou então o potencial costeiro das regiões costeiras. Então, o Brasil sempre teve uma trajetória de muita conexão com essa agenda, né, essa agenda verde. De fato, nós temos vivido um momento de profundo retrocesso, né? Assim, desde que houve o impeachment, né, da presidenta Dilma, nós entramos numa fase de profundo retrocesso e com uma agenda totalmente descolada daquilo que, inclusive, a própria diplomacia brasileira vinha trabalhando, né? O que nós temos que esperar é que nós retomemos o caminho, né, o caminho da lucidez, da ciência, né, o caminho das luzes, né? Estamos aguardando que em breve nós possamos retomar a postura que o Brasil sempre foi caracterizado nos palcos internacionais e nos grandes fóruns de discussão sobre a questão ambiental. Eu acho que isso vai acontecer, sim.
Professor, dentro desse tema que a gente está trazendo, que é a degradação dos oceanos, vamos falar um pouquinho agora sobre a quantidade de plástico e de partículas, né, de plástico que hoje se instalam nas nossas águas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vi alguns estudos que nós já temos mais plástico do que estrelas no céu, do que estrelas no firmamento. Ou seja, isso é uma hipérbole ou a gente está realmente numa situação muito delicada e que o esforço, a contribuição, ela deva ser não apenas das empresas, mas também das pessoas? Esse é um tema extremamente pertinente, né? Quando a gente fala em degradação e poluição dos oceanos. De fato, esse é o maior problema de poluição dos oceanos e de degradação também, hoje em dia, né? Porque você tem uma quantidade enorme de plástico, né, que é produzido. Só para você ter uma ideia, assim, cerca de 8% de todo o petróleo do mundo vira plástico, né? Isso aí vira plástico e grande parte desse plástico é plástico que é descartável. Tá? Se nós continuarmos nesse ritmo, porque hoje em dia nós lançamos cerca de 18 bilhões de quilos de plástico na região costeira todo ano. É como se você, a cada 30 centímetros de costa, 30 centímetros de região costeira, no planeta todo, você tivesse 3 sacolas cheias de plástico, para ter uma ideia, né? Se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a 30 anos, e isso é um fato cientificamente comprovado, nós vamos ter mais plástico nos oceanos do que peixes em peso seco. Ou seja, nós estamos transformando os oceanos num grande repositório de plástico, né? E esse plástico retorna ao ser humano. No ano passado, nós tivemos uma publicação, né, de 2019 para cá, alguns números assustadores, né? Assim, e um deles é que nós estamos vivendo agora uma plastifera, né, que a gente está chamando. Você encontra plástico em placentas humanas, né, em fetos humanos que estão dentro ainda das barrigas de suas mães. Então, é de fato assustador, né, essa questão do plástico. Nós estamos sendo contaminados pelo nosso lixo. Tá? Então, isso é um dos maiores problemas, não tenho a menor dúvida. Professor, gostaria que o senhor falasse, mas vamos deixar para o próximo bloco, sobre o impacto disso na acidificação dos oceanos, né? As águas estão ficando cada vez mais ácidas e possivelmente tem uma relação direta com essa jogada de lixo, jogada de plástico que as pessoas estão e as indústrias estão fazendo. Mas a gente fica, como eu disse, para o próximo bloco. A gente aguarda você. Então, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, também exibido nas rádios Universitária AM e FM, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou o Valdir Oliveira e converso agora com o professor Moacir Araújo, do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da UFPE. Nosso tema, degradação dos oceanos. Então, professor, no bloco anterior, nós falávamos sobre a questão da acidez das águas dos oceanos. O que está provocando isso? Esse é um problema muito sério, né? Esse é um problema que tem vindo com a mudança do clima, né? Com o excesso de CO2 que é lançado para a atmosfera. Como eu falei, né, conversamos aqui no bloco anterior, uma grande parte desse gás é absorvido nos oceanos, tá? Uma vez que esse gás é absorvido nos oceanos, ele interfere, né, no círculo do carbonato. Então, ele começa a interferir na formação das carapaças, né, das cascas dos crustáceos, por exemplo, na formação, né, dos moluscos também, na formação, enfim, de uma série de organismos que são a base e que são a parte integrante da cadeia trófica. Então, nesse momento, você começa a ter dificuldade de corais de sobreviverem, por exemplo. Você começa a ter dificuldade de você ter crustáceos mais diversos.
porque você reduz a capacidade deles utilizarem o carbonato, né? Então, isso é um processo que a gente chama de acidificação. Nesse mecanismo de acidificação, você começa a interferir também, né, em toda a dinâmica da cadeia trófica. E isso é decorrente da capacidade dos oceanos que têm de absorver esse CO2. Desde o início da Revolução Industrial até hoje, praticamente 50% ou mais do CO2 que foi lançado na atmosfera foi absorvido pelos oceanos. E nós estamos chegando numa situação de saturação, né? Os oceanos estão começando a ficar cansados de absorver todo esse CO2, né? Então, aí você começa a ter a saturação do CO2, uma acidificação e a degradação de toda a vida nos mares, nos oceanos do planeta todo. Professor, se a gente parar um pouquinho para pensar sobre os impactos disso, é uma coisa devastadora, porque tem a indústria pesqueira, que promove uma distribuição de peixes que são alimento, né, para grande parte da população mundial. Tem também as pescas artesanais, né, comunidades pesqueiras que vivem totalmente dessa fauna marinha, né, dessa busca, né, pelos crustáceos e pelos peixes. E, assim, a população ela precisa disso para se alimentar, né? Qual é a solução? Qual é o caminho? Se as pessoas não compreenderem que tem que parar para pensar nesse futuro. Valdir, o caminho está naquilo que nós comentamos também no bloco passado, que eu vou detalhar um pouco mais, né? O caminho está na descarbonização das nossas economias, tá? Nós precisamos parar de jogar CO2, de parar de jogar gases de efeito estufa na atmosfera. Vou dar um exemplo para vocês, vou dar até um exemplo local nosso, né? Nós estamos entregando agora à Universidade Federal de Pernambuco 6 usinas fotovoltaicas, né? Nós estamos, né, aqueles painéis solares, né, distribuídos nos 3 campi, em Recife, Vitória e Caruaru. São 6 novas usinas fotovoltaicas que vão fazer uma redução, né, de 10% no consumo de energia elétrica. Então, é um primeiro passo para você mudar a matriz energética, né? Utilização de células fotovoltaicas vai representar uma economia de mais de R$1 milhão, por exemplo, para a Universidade Federal de Pernambuco. Mas vai também, e sobretudo, representar uma redução da emissão de 265 toneladas de CO2 por ano pela Universidade Federal de Pernambuco. Aí, se você crescer um pouco mais o bolo, vamos pensar no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco está com um processo interessante, junto com uma cooperação com a União Europeia, de descarbonização de sua economia, né? Nós vamos fazer a mesma coisa na universidade. Nós estamos com um planejamento de descarbonização das atividades da Universidade Federal de Pernambuco. No estado de Pernambuco, até 2050, nós vamos ter uma economia neutra. Esse é o projeto de descarbonização. Na universidade, nós vamos fazer a mesma coisa. A médio prazo, nossa expectativa até que seja um pouco antes, nós vamos descarbonizar as atividades nos 3 campos da UFPE. Então, tem um grupo de trabalho que já está analisando. Isso tem que ser feito na escala do planeta, já está sendo feito na escala do planeta. Porque a ideia de que uma economia sem carbono era uma economia inviável já ficou para trás, percebe? Hoje em dia, já existe uma percepção que você pode ganhar muito dinheiro descarbonizando a economia, justamente com esses novos setores que estão surgindo a partir dessa necessidade. Isso, eu ia exatamente levantar esse ponto. É uma política pública que está sendo encampada pela UFPE, mas que deve ser uma questão universal. Se a gente for para o Brasil, a gente sabe que muitas questões elas não dependem somente de boas intenções, elas às vezes só funcionam a partir do momento em que se instauram, né? E aqui no Brasil tem a lei número 6.969, que é apelidada de Lei do Mar. A que ponto esse projeto, ele sendo aprovado, ele poderia facilitar políticas mais integracionistas em relação a essa causa marinha?
Olha que lindo, né? O seu gato passou pela frente no momento Magê, propício, né? foi. Então, mas é lindo, né? Que o editor coloque essa imagem no mar também. Ele também depende do mar, professor. Ele depende. Pois Gosta de é. peixe também, como uma Ó, boa gata gosta de peixe também. tá Mas vendo olha então? só, E sobre essa lei? essa lei é fundamental. Essa lei é uma lei que está no Congresso Nacional já há mais de 10 anos sendo discutida, né? Nós precisamos implementar ela. Agora, ela vai vir. Ela vai vir porque nós chegamos num determinado momento em que o Brasil começou finalmente, né, apesar até desse retrocesso assim desses últimos anos, mas de uma forma geral nós vimos uma evolução em que o Brasil começou a olhar para os oceanos. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer um pouco provocativa, né? O Brasil está percebendo o mar do tamanho do Brasil. A nossa Amazônia Azul, Valdir, e todo mundo que está assistindo, às vezes a gente não tem ideia a noção do tamanho das coisas, ou seja, a zona econômica exclusiva brasileira, que é aquela porção, né? Todo país tem a sua zona econômica exclusiva, que é aquela porção do oceano que está sob jurisdição daquele país, né? Nós chamamos de Amazônia Azul, não é à toa que nós chamamos de Amazônia Azul. Nós chamamos de Amazônia Azul porque a área dela é, inclusive, maior do que a Amazônia Verde, percebe? Então, a quantidade de riquezas naturais e etc., aí eu não estou falando só de petróleo, eu não estou falando só de peixes, eu estou falando de novas biotecnologias que podem ser desenvolvidas, fármacos. A cura da Covid pode estar no fundo do oceano, da Eita, nossa zona professor. exclusiva exclusiva. É, eu, ia, Percebe eu, ia, assim? eu ia perguntar brincando agora, né? O mar, ele cura estresse, né? Cura tensão, cura depressão. Eu ia perguntar se ele também cura a Covid. E Pois aí, é, foi na hora que o então, senhor assim, trouxe. nós conhecemos muito pouco do mar, né? Assim, das potencialidades que tem o mar. Então, todos os grandes países que incluíram os oceanos na sua pauta de desenvolvimento, na sua estratégia de desenvolvimento, se destacaram. Entende, Valdir? Então, assim, o Brasil está acordando para isso, antes tarde do que nunca. Então, a viabilidade dessa lei do mar, né, ela vai vir agora de uma forma muito natural. Inclusive, nós estamos projetando também a implantação do primeiro Instituto Nacional do Mar brasileiro, que vai ser responsável por coordenar todas essas ações. Muita coisa se faz nas universidades, por exemplo, né? Universidade Federal de Pernambuco, você citou o Departamento de Oceanografia, é o segundo centro de oceanografia mais antigo do Brasil. O primeiro foi no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, né, aqui, que eu estou agora nesse momento em São Paulo, e o segundo, 2 anos depois, foi o Departamento de Oceanografia. E vários departamentos existem ao longo. Agora, é necessário uma coordenação maior, e é necessário olhar para o mar do tamanho do Brasil, né, e inserir isso na estratégia de desenvolvimento. A proteção vai vir naturalmente, porque nós não conseguimos fazer de outra forma se nós pensamos realmente em uma sobrevivência do planeta. O FPE, como o senhor falou, tem várias ações. A gente precisaria de um outro programa para poder abordar todos esses pontos, né, que o senhor levantou, falar um pouco mais sobre a questão, por exemplo, do laboratório que ele acontece hoje com uma embarcação voltada para estudos, né, sobre essa riqueza marinha, né, e aí levando os alunos da UFPE. Professor, assim, de fato, não dá tempo para a gente esgotar todos os assuntos. Então, assim, eu vou deixar agora 2 minutos para as suas considerações finais. Aí o senhor fazer um grande apanhado sobre essa importância e sobre essa preocupação também da Universidade Federal do Pernambuco, né, da ciência, voltada para a proteção dos oceanos e a proteção do planeta como um todo. Perfeito. Eu terminaria a nossa conversa, nosso bate-papo, né? Sempre é um bate-papo tão bom que a gente nunca consegue, né, esgotar todos os assuntos. Eu terminaria por uma mensagem otimista, viu, Valdir? Eu acho que existe sim uma percepção internacional, né, da necessidade de uma nova forma de viver, de se relacionar com os recursos naturais. Está batendo na porta, né? A situação está num nível muito difícil, né? De daqui a pouco de não retorno mais, eu diria, né? Saiu um
interessantíssimo na Nature essa semana, aquele periódico que fala que, pela primeira vez, uma parte da Amazônia está emitindo mais CO2 que absorvendo, né? Porque essa é a característica da Amazônia, absorver muito CO2. Então, assim, aquele ponto de não retorno mais está chegando. Então, eu acho que existe, sim, uma esperança que a gente reverta esse quadro e aí vai passar necessariamente pelos oceanos. Não tem a menor dúvida que vai passar pela necessidade de preservação dos oceanos. As Nações Unidas, né, a União Europeia, né, assim, o próprio Estados Unidos, a América Latina, a participação da África. Nós temos algumas iniciativas, como o que a gente chama hoje de, né, All Atlantic Alliance, a Aliança do Atlântico todo. Todas as nações que estão em volta do Atlântico unidas para a preservação e muito sintonizadas, né, com essa agenda da ONU. Eu acho que nós precisamos pensar no todo, mas agir localmente. Vou dar só um último exemplo e vou puxar também, né, pela experiência nossa da Universidade Federal de Pernambuco. A partir agora de julho, não entram mais plásticos descartáveis na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, e essa questão de adaptação, nós demos um prazo para que os terceirizados possam, né, os prestadores de serviço possam se adaptar, e nós decidimos que não entra mais plástico descartável, né? Então, eu acho que todas as instituições podem fazer um pouco o seu papel também, né? Então, fica um convite aqui, utilizando a nossa universidade como exemplo, para que as instituições, nos 3 poderes, né, municipal, estadual, federal, comecem a refletir sobre a viabilidade de você, por exemplo, dizer não entra mais plástico descartável. Lógico que tem alguns segmentos de saúde, etc., que você precisa daquilo, mas tem muito plástico descartável que você não tem necessidade alguma de utilizar, né? E a mesma coisa com a energia também, né? Então, fica o convite aí para todo mundo seguir a Universidade Federal de Pernambuco nesse processo de sustentabilidade, né? Sustentabilidade ambiental. Certo, professor Moacir Araújo. Nós agradecemos a sua participação. Lembramos para vocês que nos acompanham na rádio que Moacir Araújo, ele é do Departamento de Oceanografia da UFPE e também vice-reitor. Nós falamos sobre degradação dos oceanos. Eu sou Valdir Oliveira, agradeço a todos e a gente se encontra em um próximo programa.